Bom, então como eu havia comentado, a gente tem aí o teorema de Weierstrass, que diz que se eu tenho uma função definida no intervalo fechado AB, e ela é contínua, então ela vai assumir valores máximos e mínimos globais nesse intervalo, tá? Então, pessoal, só para esclarecer, tá? O livro eu acho que está usando uma abordagem um pouquinho diferente. Toda vez que eu falar em máximo e mínimo, eu vou estar falando do valor de x, do ponto, tá? Então, ponto de máximo e ponto de mínimo, tá? Só que para não ficar carregando a palavra ponto, a gente fala máximo e mínimo, tá bom? Quando eu for falar do valor da função naquele ponto, que é exatamente o número que é o maior ou que é o menor, que é exatamente esses valores, né? Então, quando eu falar sobre valores, aí eu vou falar valor máximo e valor mínimo, tá bom? Então, sempre que eu estou falando em máximo e mínimo, eu vou falar do ponto e não do valor. Quando eu quiser falar do valor, eu vou usar a palavra valor. Diferente do livro, ali nessa próxima definição, ele utiliza a palavra máximo e mínimo para o valor da função, tá? Isso eu não costumo utilizar. Eu costumo utilizar máximo e mínimo para o valor de x e não do valor do f de x, tá bom? Então, só esclarecendo essa diferença aí para vocês não se confundirem com o que tem no livro e o que eu estou falando aqui, tá? Então, nessa definição a gente vai falar de modo geral, né? Lá, anteriormente, a gente definiu o máximo e mínimo global, né, em um intervalo. E agora, de modo geral, né, sem falar em intervalo, em todo o domínio. Então, se satisfaz essa condição para todo mundo, não só no intervalo, mas em todo o domínio da minha função, tá? Então, a gente diz que C é o máximo local da função, né, o máximo global, quer dizer, o máximo global da função f, se ele está no domínio, ou seja, a função está definida nele, e o valor dela no ponto é o maior valor da função para todo mundo em seu domínio. É o maior valor que a função atinge, é naquele ponto. Então, aquele ponto a gente vai chamar de máximo global, tá? E mínimo global? Mínimo global vai ser um ponto no domínio da minha função, cujo valor da função naquele ponto é o menor que a função atinge em todo o seu domínio.